Olá, sou Tânia Segala de Oliveira. Eu e meu marido somos consultores do Templo História da Família, multistacas, responsável pelo Conselho de Ribeirão Preto. Bem, muitas pessoas nos perguntam, né, como posso ajudar na história da família? Uma das formas de nós ajudarmos é fazendo a indexação. Mas o que que é isso? O que é indexação? Indexação é, de uma forma simples, falar que é digitar as informações de documento histórico, digitalizado, e depois essas informações elas ficam disponíveis para pesquisas, né? Ajudando assim muitas outras pessoas a fazer o seu trabalho de história da família e terem ali seus familiares localizados de uma forma mais rápida e eficiente. Bem, essa semana nós estaremos em uma maratona de história da família. Essa é uma maratona nacional. Ela vai ocorrer do dia 17 ao dia 20 do 7. E nesse período, né, pediu-se que nós fizéssemos um esforço extra fazendo indexação para ajudar que o nosso país tenha muito mais registros disponíveis online para pesquisa. Então, para isso, nós vamos mostrar como é que você faz para fazer a indexação. A primeira coisa é entrar no sistema que chama familysearch.org, é o site da igreja, que ele tem então tanto a pesquisa de história da família, quanto também a indexação que nós podemos ajudar. A primeira coisa que eu vou fazer é entrar no sistema. Então, eu tenho que entrar aqui. Caso você não tenha uma conta ainda no sistema, não tem problema, você vai criar uma conta gratuita. Essa conta ela pode ser para membros ou para não membros, mas quando você for entrar ali, você vai ter que colocar os seus dados. Bem, Tânia, não sei como fazer isso, não tenho noção de como fazer. Se você não tiver como fazer, você vai pedir para um consultor de Tempo e História da Família da ALA ou então da Estaca, ou mesmo a conselheira da Sociedade de Socorro responsável pela história da família. É só você identificar quem é e ela vai poder te ajudar. Nesse caso, esse nome de usuário e senha é a mesma utilizado pela igreja, né, na conta da igreja. Então, se você tem uma conta no LDS, é esse mesmo usuário, não tem que ter outra, na verdade é o mesmo, tá? Então, aqui eu já tenho, né, então eu já vou entrar aqui no sistema. Então, eu entrando no sistema, se eu verificar todas essas outras coisas aqui, ela se trata de história da família, da minha árvore familiar, mas hoje nós não vamos trabalhar com ela. Nós vamos entrar aqui nessa abinha aqui de cima, tá vendo? Ó, tem uma aqui que chama indexação, e é aqui que eu vou entrar. Então, eu clico em indexação, eu entro em indexação via web, que é pela internet, eu vou entrar, e aqui eu tenho a opção de procurar o lote. Tem perguntas que as pessoas nos fazem, que então eu já vou falar. Tem como fazer pelo celular? Tem como fazer pelo tablet? Ou é só pelo computador? Tem como fazer pelo celular, mas só que é muito difícil, porque a tela é muito pequenininha. Então, para você ver a imagem e depois digitar é muito complexo. Então, eu não gosto, eu não recomendo. Mas no tablet dá para fazer e no computador é o melhor, né? Mas no tablet dá para fazer também, tá bom? Nós vamos entrar, então, nós estamos aqui e nós vamos procurar um lote. Então, eu clico aqui em procurar o lote e ele vai abrir essa outra caixinha. Olha aqui o que, que nós temos. Aqui desse lado eu tenho indexação e revisão. Por quê? Porque todos os lotes, todos os registros, eles são indexados por uma pessoa e revisados por outro, né? Para ver se tem alguma coisa que não ficou correta, tá? Então, nós vamos fazer isso. Você vai escolher indexação ou revisão, mas por enquanto, para a pessoa que está iniciando, só tem revisão. Só tem indexação. A revisão é depois que você faz 1000 registros, tá? E você é habilitado para fazer revisão também. Aqui nós temos esse nível de dificuldade, pode ser iniciante, intermediário, avançado. No meu, eu deixo iniciante e intermediário. Você pode, então, escolher, se você está iniciando, você vai deixar só como iniciante mesmo. Se você não quiser, por exemplo, só iniciante, então você só vai ter aqui de iniciante. Mas se você quiser intermediário, né, você deixa clicado aqui. O meu eu vou deixar assim. Eu já peguei o lote para facilitar, tá? Porque nele tinha várias coisas que eu gostaria de comentar. Mas então você pode escolher qualquer um desses aqui. Olha, então você vai clicar aqui no indexar e ele então vai abrir o lote. Para você vai aparecer normal. Para mim apareceu assim porque eu já peguei 10 lotes para eu trabalhar. Então ele fala que eu não posso pegar mais de 10 lotes, tá? Então
mas para você vai aparecer normal. E aí, então, você vai começar o trabalho. Eu vou voltar aqui só para voltar no lote, tá? Então, eu entro aqui em indexação, mesma coisa, ó, indexação, só para chegar naquele lugar. Então, aqui estão todos os lotes que eu já tinha escolhido para eu trabalhar hoje. Então, eles estão separadinhos aqui. Eles estão separados da seguinte forma, ó. Essa caixinha laranjada é de indexação e essa outra caixinha vermelha é de revisão. Então, eu vou lá na minha caixinha amarela, que é essa daqui, laranjada, e eu vou pegar um lote para nós fazermos, tá bom? Então, esse é o lote que vai estar abrindo. E aí ele me dá uma informação, ó, indexando uma imagem que tem apenas um nome no registro. Isso, então, todas essas informações aqui são muito importantes, nós devemos ler sempre, tá? E começamos então com o lote, e esse aqui então é o lote que nós chamamos, ó, é uma folha de um registro, nesse caso um registro civil, né, do estado do Paraná, ó, do estado do Paraná, um registro civil. Então aqui vão ter, é aquele mesmo livro que nós vemos nos cartórios, tá? Foi tirada uma foto digitalizada, né, para que nós pudéssemos fazer esse trabalho e ficar disponível. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou voltar aqui no passo 1, porque já tá. A primeira coisa que eu vou fazer é verificar como está a imagem. Quando abrir o lote, já vai aparecer assim, tá? Então, ele vai me perguntar, ó, essa imagem deve ser indexada? E aqui tem 3 informações. Sim, não, imagem repetida, e não, sem dados a serem extraídos. Eu vou observar, olha, nesse caso, eu tenho um registro, ele está legível, ele está ótimo, né? Está perfeito. Então, eu vou colocar sim. Ele é um lote que pode ser indexado, tá? Então, coloquei sim e coloco na próxima imagem. Ele vai me apresentar todas as imagens. Se você observar aqui, está na imagem 2 de 5, ou seja, vão ser 5 imagens para eu fazer. E aqui também, ó, 2 de 5, 5 imagens para eu fazer. Estou na folha, na imagem 2. Agora, dá uma observada. Esse daqui não tem nenhum começando, olha. Tá vendo que não tem nenhum começando? Igual era na imagem anterior. Aqui é o 51. Ele começa aqui, vem para essa folha, e aí ele vai para a folha seguinte, ó, que é essa imagem que eles me deram. Nesse caso, esse registro aqui, ele é todo faz parte do 51. Ele não é um registro novo. Por não ser um registro novo e por nessa folha ó, não ter nenhum registro novo, nenhum registro que inicia, eu vou considerar que é uma imagem que não tem dados a serem extraídos. Não que ela não tenha dados, tem muitos dados, só que ela faz parte do lote, da folha anterior. Então, eu não estou iniciando nenhum registro. Então, nesse caso, é sem dados a serem extraídos para um novo registro, tá? Vou para a próxima imagem. Nessa imagem, ó, continuação ainda daquele lá, do 51. Opa, terminou aqui. Terminando, aí já vem, ó, você já vê aqui que tem o 52. Então, nesse caso, eu não posso falar que as imagens não têm imagens para serem documentadas ou extraídas. Eles estão aqui, é o 52. Então, eu vou considerar que sim, é uma imagem, ela deve ser indexada. Aí você vai me falar, Tânia, mas não terminou. Não, mas ó, nós estamos na imagem 3, né? Vou aqui para a próxima imagem. Imagem 4, ó, 4. A imagem 4, da mesma forma, ela é continuação daquele registro 52. Então, da mesma forma que eu coloquei lá na imagem 2, eu vou colocar na 4. Não, sem dados a serem extraídos, porque todos esses dados fazem parte do 52. Vou para a próxima imagem, a minha última imagem, 5 de 5. 5 de 5, minha última imagem. Nesse caso, notem aqui, ó, continuação do registro anterior, continuação do registro anterior. Opa, só tem um pedacinho, só tem 4 linhas desse novo registro, 53. E, Tânia, então esse eu não vou fazer, né, porque só tem 3, com certeza tem muito mais informação na próxima página, e eu não vou ter ela aqui, ó. Ah, não, esse é um próximo registro, e é seu sim, ele faz parte dessa imagem. Ele é o 53, que faz parte da 5, porque se eu for lá na outra página, todas as informações são referentes a este registro, e lá vai ser 100 dados a serem extraídos, lembra? Então, esse caso aqui eu vou colocar sim, ele tem dados a serem extraídos. Vou para a próxima. Quando eu colocar a próxima, vocês vão ver que ele não tem a próxima imagem, que é a 6, porque ele só tem 5. Então, ele vai voltar para a primeira imagem, aquela primeirinha lá que eu coloquei com imagens a serem extraídos, tá? Bem, aí então eu vou começar o registro. Começo aqui, opa, aqui não tem nada, né? É tudo do registro anterior. A outra pessoa que fez o registro anterior, ela já usou todas essas informações. Então, eu não tenho que fazer nada com elas. Eu venho aqui embaixo. Então, é o meu registro 51. Aqui
eu vou ter que escolher uma dessas coisas. Que tipo de registro? É um nascimento, um casamento, um óbito? Eu preciso dar uma lidinha no registro. Ó, aos 20 de dezembro, blá, 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 que tá falando do dia. Vou dar mais uma andadinha. Ó, aqui, ó, aumentei um pouquinho. Aí ele já fala, no meu cartório, onde presente achava o senhor João, juiz de paz, tal, e de casamentos, né? Comigo, oficiante de casamentos. Fui fazer, então, um casamento. Então, esse é um casamento, tá? Casamento, coloquei ali. Ele me pede número da certidão, vou lá olhar. Ah, é o comecinho, ó, tá lá no comecinho. Então, é a certidão número 51. 51. Aí ele me pede, ó, eu posso dar um tab no meu teclado, tab, e ele vai para o seguinte. Ou então eu posso clicar também, mas eu uso o tab. Então, dia do registro, vou lá ver, ó, aos 20 dias do mês de dezembro, opa, então o meu dia é 20. Vou do tab de novo. Mês do registro, dezembro. Eu vou escrever aqui, ó, e ele vai me falar, né, aqui, ó, para eu selecionar, dezembro, ok. Eu vou tirar sempre minúsculo, tá, gente? Não vou deixar maiúsculo, não. Ano do registro, 1947. 1947. E o dia do matrimônio? Normalmente é o mesmo dia, tá? Geralmente, né, como ele fala aqui fala assim, ó, para nós vermos, né? Hoje, tal, no município de Curitiba, estado do Paraná, em cartório, onde presente se achava o senhor tal, 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 né? Casamento diante do fim, às 15 horas e 30 minutos. Então, foi nesse mesmo dia. Então, aqui o dia do matrimônio é dia 20 de dezembro de 1947. Esse foi o dia do matrimônio. E aí me pede, então, o nome do noivo. Então, vamos lá. Então, não precisa ficar lendo o registro todo. Vou naquilo que ele me pede. Então, o registro da pessoa que casou. Receberam-se matrimônio depois da habilitação legal, demais formalidades da lei. Luiz, opa, o nome dele é esse, ó. Luiz Segisfredo. Puxa, que nome diferente? Sim, é um nome composto. Então, eu vou colocar tudo aqui, ó. Luiz Segisfredo Costa. E aqui, então, eu vou colocar o sobrenome dele. Ele tem mais sobrenome? Não, é só isso. Luiz Segisfredo Costa. Aqui, no segundo sobrenome do noivo, eu vou dar um Ctrl B, porque é o que eu chamo de em branco, porque só tem um sobrenome. Vamos supor que ele se chamasse Luiz Segisfredo Costa da Silva. Então, eu colocaria o da Silva aqui, tá? Agora, vamos supor que ele tivesse mais outro nome. Luiz Segisfredo Costa da Silva Souza. Então, eu colocaria aqui, ó. Luiz Segisfredo Costa da Silva. E aqui o último sobrenome, Souza, tá? Não tem, tá bom? Não é assim. Esse não é, só coloquei para mostrar para vocês como seria, tá? Então, ele é só Luiz Segisfredo Costa. Luiz Segisfredo Costa. E aqui, então, vou dar um Ctrl B, né? E vou para a idade do noivo. Então, eu continuo lá. O contraente é natural deste estado, nascido no distrito do Portão, município de Curitiba, no dia 31 de março de 1924. Solteiro. Opa, não fala a idade dele. Não fala. Então, então eu vou calcular? Não, não, não. Nós só fazemos o que está escrito aqui. Então, você não vai calcular nada. Então, se não tem a idade do noivo, você vai dar outro Ctrl B. Está em branco, tá? Agora, se aqui estivesse falando ele com tantos anos, aí sim eu ia colocar. Mas nesse caso não está, então eu não coloco. Ano de nascimento do noivo. Ele não está pedindo dia e mês. Ele está pedindo só ano. Então, eu vou lá só no ano. 31 de março de 1924. Então, eu vou colocar só 1924, só isso. Tânia, mas essas informações vão ficar perdidas? Não. Quando a pessoa achar, ela vai conseguir ter acesso ao documento e ela vai tirar todas as informações que ela precisar. Nome do pai do noivo. Então, eu vou continuar aqui, ó. O contraente é solteiro, lavrador, residente neste distrito, filho legítimo de Luiz Costa. Então, aqui está o nome do pai do noivo. Luiz Costa. Certo. Ele tem outro sobrenome? Não. Então é Ctrl B. É isso. Aí vem o nome da mãe do noivo, ó. Então é Antônia Costa. Pronto, Antônia Costa. Esse é o nome dela. Antônia Costa. Tem mais outro sobrenome? Não. Então foi isso. Então continuo. Nomes da noiva. Então eu volto aqui, ó. Quem que é a noiva? É a Anice Chiminácio.
Então, nome diferente também, né? Mas é Anice Chimináscio. Tânia, Chimináscio parece ter acento. Eu falo com acento, mas aqui não tem, então você não coloca. Tânia, Antônia tem acento, né? Eu não coloco. Se aqui não tem, não coloco, tá? Você vai colocar do jeito que está ali. Tem segundo sobrenome da noiva? Não. Então eu vou lá no Ctrl B. Idade da noiva. Então vamos lá. Então isso aqui tudo era do noivo. Vou continuar. Opa, terminou aqui, ó. Ele falecido, ela de prendas domésticas, 47 anos. Essa falando da mãe dele ainda, né? Aí vem aqui, ó. A contraente. Então é ela. A contraente é natural desse estado, nascido no distrito de Curitiba no dia 14 de setembro de 1928. Tem idade dela? Não. Ela não falou nada de idade, então eu dou Ctrl B. Ano de nascimento da noiva, de novo, só pede o ano. Então é 1928. 1928. E aí eu vou para o pai da noiva. Então ele já vem lá. Então vamos lá. Filha legítima de Pedro Chiminácio. Então vamos lá. Pedro e o Chiminácio. Ó, ele já me dá a opção. Posso pegar aqui, tá? Aquele que eu já digitei, para não ficar tendo que digitar toda vez. Chiminácio. Ele tem outro sobrenome? Não. Aí vem para o nome da mãe da noiva. Então, vai lá. Filha legítima de Pedro Chiminácio e Francisca Chiminácio. Então, é só isso também, ó. Francisca e Chiminácio. Então, tá lá o Chiminácio. Tem outro nome? Não. Pronto. Acabou. Eu já fiz. Tânia, mas você não falou que aqueles outras duas folhas faziam parte desse registro? Sim, fazem parte desse registro. Só que eu não tenho mais dados para ser tirados. Quando a pessoa pegar esse registro, ela vai ter sim um documento muito rico, que tem muitas informações. Mas isso, então, o que o sistema pede é isso. E eu não preciso de mais nada. Aquelas outras coisas vai ser para a família depois, quando encontrar. Mas olha, dá uma olhadinha aqui do lado. Nesse caso, ele tem uma averbação, ó, averbação. Cito, né? Então você vai dar uma lidinha nisso daqui para ver se ele está falando alguma coisa que seja importante para nós colocarmos nesse documento. Esse documento é de 1982, mas ele fez, ó, o juiz determinou uma mudança nesse registro. Então, só nós lemos aqui, ó, vou pegar bem aqui, ó. Retifico, ou seja, mudo, tá errado o nome da mãe. Ó. Retifico o nome da mãe do contraente para o correto que é Antônia Bonato Costa. Opa, essa informação é muito importante, então eu venho para aqui, ó. Vou lá no nome da mãe do noivo. Ela não chama só Antônia Costa, ela chama Antônia Bonato Costa. Então, eu vou corrigir. Nesse caso, eu vou corrigir, tá? Então, Antônia Bonato, e aqui eu vou colocar Costa. Pronto, agora o meu registro está perfeito, tá? Tá tudo certinho. Feito isso, então eu cheguei até lá no finalzinho, então eu vou, ó, próxima imagem. Eu não vou criar registro, porque se eu criar um registro, ele vai abrir outra folhinha aqui para mim. Eu não quero, eu preciso só que passar para outra imagem. Essa daqui eu já peguei tudo. Próxima imagem é aquela, tá vendo? Aquela que você colocou, sem dados a serem extraídos, porque faz tudo parte daquele documento. Perfeito. Vou para a próxima imagem. E aqui eu tenho. Então, é essa daqui, a 52. Então, só vou falar um pouquinho dessa imagem, porque ela tem uma coisa muito interessante. Eu não vou fazer nenhum campo aqui, só para mostrar para vocês, tá bom? Aqui, nesse caso, ó, continua o registro anterior, né, até aqui. E aqui, olha aqui, começa o 52. Se vocês forem notar, ó, aqui nós temos todas aquelas informações. O dia que casou, o nome do noivo, o nome da noiva. Agora, quando chega aqui, ó, fala que o contraente, aí tem a data, né, o ano que ele nasceu. Opa, acabou. Filho legítimo de José. Pronto. E os da noiva? Os da noiva estão na folha seguinte. Mas eu preciso registrar aqui. Eu não vou nessa setinha, porque se eu for nessa setinha, ó, observa aqui no 3, ó, observa aqui nesse 3. Se eu for nessa setinha aqui, ó, ele já vai para a imagem 4. Mas aqui eu coloquei que não tem nada para ser extraído. Então, eu não posso fazer daquele jeito, não dá certo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui, ó, no meu documento, né, o 52. Tá vendo essa caixinha aqui, ó? Essa caixinha é um livrinho. Então, eu vou clicar em imagens para referência. Ele vai abrir a próxima imagem aqui para mim, desse ladinho, para eu poder fazer essa parte aqui, ó. Então, aqui, ó, se você notar, tá, essa minha imagem que eu estava trabalhando é a 3, 3 de 5. Aqui vai abrir a 4, que é a imagem seguinte. Aí ele me dá uma informação, ó.
para referência, não indexar, mas ela é para referência desse registro que eu estou fazendo aqui. Então, aqui tem a continuidade daquele registro lá, ó. Tá vendo? Ó? Aqui, filho legítimo de João Gaí, de Elisa Baldan. Tá vendo? O restante do registro? Então, ele continua aqui, tá bom? E é desse registro que eu vou tirar as informações. Terminei? Peguei tudo, ó, tá aqui fala dela também, né, tudo. Terminei? Pronto, eu posso fechar essa daqui e vou continuar. Terminei todo esse? Vou continuar, ó. Venho até o finalzinho, próxima imagem. Mais uma que eu falei que não tinha dados a serem extraídos. Vou para a próxima imagem. Fui para a próxima imagem, aquele pedacinho e aquele pedacinho só. Onde eu vou arrachar o restante desses? Na folha seguinte. Vou para aqui? Não, né? Eu venho aqui, ó, de novo. Venho aqui e essa imagem está aqui para mim de referência, tá bom? Então, isso é indexação. Eu sei que tem muito mais coisas aqui que você pode ter dúvida. E se você tiver dúvida, não tem problema, é muito normal, tá? Muito normal. E você, então, pode tirar essas dúvidas. Eu vou colocar depois ali um grupo que nós temos na Staca que pode ajudar em qualquer dúvida de indexação, tá bom? Você pode entrar lá e nós vamos ter o prazer de poder ajudar. Depois que eu terminei tudo, eu vou colocar em enviar o lote. Eu não vou colocar ainda, porque eu ainda não terminei esse lote, eu preciso terminar antes de enviar, tá? Ele fala enviar o lote, esse lote então vai estar pronto para ser revisado. Espero que tenha sido útil e que vocês aproveitem bastante. Estamos sempre à disposição se vocês precisarem, tá bom? Tchau, tchau.